Bom, aqui a gente vai dar sequência à doutrina e planejamento da FAB, esses tópicos extensos, a gente tem que gravar os vídeos fracionados, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela para a gente entrar nas características. Deixa eu entrar aqui direto. Pronto. Então, já abriu aqui direto. Tópico 2.4, característica do poder aeroespacial. Tá? Então, vamos ganhar tempo. Começar com a nossa leitura aqui e já vamos começar marcando. Então, vamos lá. Decorridos vários anos de emprego de aeronaves em conflitos armados e em situações de não guerra, é possível agrupar-se propriedades que dão ao poder aeroespacial identidade própria. Ou seja, houve alguns anos, que não houve guerra. Então, é possível agrupar-se propriedades que dão ao poder aeroespacial identidade própria, né? As características. Então, identidade própria. Características do poder aeroespacial podem ser fatores de potencialização da força ou podem atuar como fator limitador do emprego, do seu emprego. Então, a primeira característica que a gente tem aqui de potencialização é o alcance. Tá? Então, está relacionado ao potencial das aeronaves. Sinceramente, eu não sei porque eu não consigo fazer isso aqui, já. Então, o alcance ele está relacionado ao potencial das aeronaves e das plataformas espaciais para atingir objetivos a grandes distâncias, em função de propriedades como, por exemplo, autonomia, capacidade de reabastecimento em voo, cargas externas, tipo de órbita, no caso de satélites, entre outros. Então, o alcance é uma característica que diz respeito ao potencial que as aeronaves têm e as plataformas espaciais também, para atingir os objetivos. Flexibilidade ou versatilidade. Apesar de não serem sinônimos, flexibilidade e versatilidade, no âmbito do poder aeroespacial, expressam características concorrentes. Flexibilidade e versatilidade, no âmbito do poder aeroespacial, expressam características concorrentes. Em ambas estão implícitas as ideias síntese de maleabilidade, rapidez e facilidade nos movimentos, mutabilidade e mudança. Em ambas estão implícitas, tanto na flexibilidade quanto na versatilidade, as ideias síntese de maleabilidade, rapidez e facilidade nos movimentos, mutabilidade e mudança. Os meios aeroespaciais podem assumir funções distintas de forma rápida, cujos impactos podem variar desde o nível tático até o nível político. Então, os meios aeroespaciais podem assumir funções distintas de forma rápida, cujos impactos podem variar desde o nível tático até o nível político. E o mesmo meio pode variar de destino ou alvo em voo, pode gerar efeitos cinéticos ou não, e cumprir distintas ações de força aérea. O mesmo meio pode variar de destino ou
alvo em voo. Pode variar de destino ou variar o alvo em voo. Pode gerar efeitos cinéticos ou não, e cumprir ações, tanto um quanto o outro. Mobilidade. Resulta da habilidade do pessoal. Então, resulta da habilidade do pessoal, das aeronaves, dos armamentos e dos equipamentos e dos sistemas de força aérea, para de imediato desdobrarem-se de um aeródromo para outro, operando com igual ou maior efetividade. Então, mobilidade é a habilidade do pessoal, qualidade da tecnologia das aeronaves, dos armamentos. Então, mobilidade. Penetração, característica que provém da capacidade que as aeronaves e as plataformas espaciais possuem para adentrar o território do oponente. Então, a característica que provém da capacidade que as aeronaves e as plataformas espaciais possuem para adentrar o território do oponente. Isso é a penetração, a despeito das defesas inimigas ou dos obstáculos naturais. A penetração diz respeito ao quê? A capacidade das aeronaves e das plataformas espaciais para adentrar o território do oponente. Bem tranquilo. Perspectiva. Consiste na atuação a partir da terceira dimensão no espaço de batalha. O que fornece... Então, consiste na atuação a partir da terceira dimensão do espaço de batalha, o que fornece ampla perspectiva e consciência situacional. Então, fornece ampla perspectiva e consciência situacional. O advento dos veículos orbitais dilatou essas características, superando em muito a limitação da impermanência das aeronaves. Então, o advento dos veículos orbitais dilatou essas características, superando em muito a limitação da impermanência das aeronaves. Perspectiva. Isso aqui é importante. A perspectiva que consiste na atuação a partir da terceira dimensão do espaço de batalha, o que fornece ampla perspectiva e consciência situacional. Precisão. Consiste no emprego de armamento aéreo em alto grau de precisão. Precisão. Consiste no emprego de armamento aéreo em alto grau de precisão. Pequenas concentrações de poder aeroespacial com armas de precisão, no local exato e no tempo certo, podem produzir efeitos muito superiores à quantidade dos meios envolvidos. Pequenas concentrações com armas de precisão, pode ter duas aeronaves na guerra, mas a precisão do armamento, do local, no local exato, o que aconteceu no tempo certo, com a 100% full, né? Pequena quantidade, né? Tendo uma equipe pequena, porém grande na sua precisão na guerra. E produziram efeitos superiores, muito superior à quantidade de meios envolvidos. Essa característica minimiza danos colaterais e reduz custos e esforço logístico. Então, a precisão, o que ela faz? É uma característica que reduz, minimiza os custos. Essa característica minimiza danos colaterais e reduz custos e esforços logísticos. Precisão. Reduz custos porque você não vai gastar
vai gastar menos combustível, essas coisas, né? Armamento, precisão, a logística vai ter menor esforço, né? É precisão, tá? Então, essa característica, a precisão, minimiza danos colaterais e reduz custos e esforços logísticos. Pronta resposta é a consequência da habilidade do poder aeroespacial para reagir imediatamente a uma demanda, empregando meios da dimensão adequada, no local preciso e no momento oportuno. Empregando meios na dimensão adequada, no local preciso e no momento oportuno. É a consequência da habilidade do poder aeroespacial para reagir de imediato a uma demanda. Fiquei bem tranquilo. Pronta a resposta. Tecnologia. Conjunto de conhecimentos aplicados na atividade aeroespacial. Oriundo das pesquisas científicas. Geralmente derivando em produtos, sistemas ou aperfeiçoamento que inovam no emprego das aeronaves. Derivando em produtos, sistemas ou aperfeiçoamento que inovam no emprego das aeronaves e seus sistemas de armas. A tecnologia aumenta em muito o poderio da aeronave, né? O poder espacial é essencialmente uma arma de cunho tecnológico. Então, isso aqui é interessante. Ó. O poder espacial é essencialmente uma arma de cunho tecnológico. Quanto maior a tecnologia, maior o poder espacial. Temos aí na atual guerra que estamos vivenciando aí, né? A Rússia contra a Ucrânia. O poderio tecnológico da Rússia é muito grande. Naturalmente, essa característica pode também redundar em ponto fraco, quando a sensibilidade e o domínio das evoluções científicas e tecnológicas não forem acompanhados pela instituição e obtidas suas autonomias. Veja que essa característica, a tecnologia, pode também redundar em ponto fraco, quando a sensibilidade e o domínio das evoluções científicas não forem acompanhados pela instituição. Ou seja, pode ser um ponto fraco, se não houver atualização dos operadores. Tá lá, o avião das galáxias lá, né? O pessoal pilotar e fazer os procedimentos. Mas o pessoal não está preparado. Então, torna-se um ponto fraco. Tipo um exemplo claro. O Gripen chegou aí. Se a força não dá o devido preparo para a tropa, para os aeronavegantes, os pilotos e os BMAs, não vai adiantar de nada ter um Gripen. Então, o preparo, né, dos nossos pilotos e dos BMAs é muito importante. Velocidade. Decorre do potencial das aeronaves para percorrer rapidamente grandes distâncias. Isso aqui é bem simples de você matar. A gente tem que passar por todas as características, porque há a possibilidade de cair uma questão que explore uma dessas características. Se cair, você já fez exercício sobre, então vai lembrar. A velocidade pode ser utilizada na obtenção da surpresa.
Então, a velocidade pode ser usada na obtenção da surpresa e permite reduzir o tempo de exposição dos meios aeroespaciais. E permite reduzir o tempo de exposição dos meios aeroespaciais. A ação do inimigo, aumentando sua capacidade de sobrevivência. Então, qual a característica que permite reduzir o tempo de exposição dos meios aeroespaciais à ação do inimigo? Essa é uma característica, né, que pode muito bem, claro, tem outros lá em cima também, tecnologia, tá? Mas isso aqui ficou bem claro que pode sair uma questão daqui, obtenção da surpresa. A velocidade pode ser utilizada na obtenção da surpresa. Permite o quê? Reduzir o tempo de exposição dos meios aeroespaciais. Então, isso aqui é grande chance de cair uma questão sobre isso aqui. Custos. Os custos, obviamente, são aqueles que limitam, né, a ação da força. Lembra que potencializam ou atuam como limitadores. Então, os custos é um limitador. Naturalmente, resulta do alto valor investido na aquisição. Resultam do alto valor investido na aquisição, na operação e na manutenção das aeronaves, plataformas espaciais, armamentos, instalações e equipamentos e sistemas, bem como do tempo e dos esforços despendidos na formação de recursos humanos especializados. Foi o que eu falei, ó. Os custos no investimento, né? Investimento na formação, ó, dos pilotos, né? Os BMAs, para atuarem no Gripen. Foram os custos. Então, é um limitador, a característica limitadora. A dependência de tecnologia resulta do fato de um emprego efetivo do poder espacial ser muito sensível às evoluções científicos tecnológicas. Resulta do fato de um emprego efetivo do poder espacial ser muito sensível às evoluções científicas tecnológicas, porque no mundo moderno faz-se necessário o domínio de tecnologias para se operar aeronaves de última geração e seus sistemas de armas e engenhos espaciais de comunicação e monitoramento por satélite. É um limitador também, é uma característica limitadora. Ó. Então, a partir de custos ali, a gente começou a entrar nas características limitadoras. Tem bastante coisa ainda. Bem extenso essa parte de doutrina. Dependências de infraestrutura. Tem origem na necessidade de instalações e de equipamentos especializados para o desenvolvimento, o preparo, o lançamento, a sustentação e o acolhimento de aeronaves, sistemas de armas e plataformas espaciais. Tal fato restringe a operação desses artefatos a aeródromos e locais apropriados, mesmo que por tempo reduzido. Então, a dependência de infraestrutura também é uma característica que atua como limitador. A necessidade de instalações, de equipamentos especializados para o desenvolvimento, preparo, emprego, sustentação, acolhimento de aeronaves, sistema de armas, plataformas espaciais. Então, a dependência de infraestrutura restringe a operação desses artefatos aeródromos e locais apropriados, mesmo que por tempo reduzido. Então, é um limitador também. Também, e custos também. Um limitador. Fragilidade é a consequência das particularidades intrínsecas às aeronaves. Aeronaves é a consequência das particularidades intrínsecas às aeronaves, às plataformas espaciais, aos equipamentos e aos sistemas normalmente doados de componentes relativamente frágeis e fáceis de destruir. Danos em suas estruturas podem ter resultados catastróficos para as operações. Ou seja,
Fragilidade. Limita também a ação do poder aeroespacial. Muitos equipamentos são muito frágeis, né? Fáceis de ser destruídos, de cair, de quebrar. Tranquilo? Necessidade de comando e controle. Necessidade de comando e controle. O emprego eficaz do poder espacial demanda capacidade de comandar, controlar e dirigir as aeronaves no campo de batalha. Estruturas militares de comando e controle, com sua inteligência e comunicação adjudicadas, existem precisamente para detectar e superar os pequenos e grandes atritos por meio de intervenções oportunas, assim como explorar oportunidades momentâneas no combate e lidar com os perigos decorrentes. A infraestrutura moderna de comando e controle opera em grande parte no domínio cibernético, sem necessárias ações de defesa cibernética para a manutenção da confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações. Então, o emprego eficaz do poder espacial demanda a capacidade de controlar, comandar e dirigir as aeronaves no campo de batalha. As estruturas de comando e controle são, com sua inteligência e comunicação de resultados, existem para o quê? Detectar e superar pequenos e grandes atritos por meio da intervenção do porteiro. Então, essa é a necessidade de comando e controle. Também é uma característica limitadora. Necessidade de inteligência e de contra-inteligência. O emprego eficaz do poder aeroespacial demanda conhecimento profundo do inimigo. Então, estudo, né? O emprego eficaz do poder aeroespacial demanda conhecimento profundo do inimigo. Então, aquele estudo, aquele preparo para a guerra. Um exemplo de inteligência e contra-inteligência, a gente pode ver, ou se vocês pesquisarem, na ação do poder aéreo de Israel contra o Egito, né, naquela guerra dos 6 dias. Aquilo ali foi tudo um preparo que a inteligência e contra-inteligência de Israel fizeram ali para caramba, palavra difícil, para quebrar as asas, desmantelar, caramba, quebrar as asas lá do general lá do Egito, que já estava já com ódio, com sangue nos olhos para atacar Israel. As aeronaves já estavam tudo no esquema, porém, o serviço de inteligência e contra-inteligência entrou em ação e conseguiram sair de madrugada, na madrugada, que as aeronaves atacaram, bombardearam, destruíram todo o poderio aéreo do Egito. Ficou conhecido como a Guerra dos 6 dias. Isso a gente viu lá na frente. Então, foi a atuação da inteligência e contra-inteligência. Tá? O emprego eficaz do poder aeroespacial demanda conhecimento profundo do inimigo. Então, enquanto o general lá do Egito estava armando para atacar Israel, a contra-inteligência e a inteligência de Israel já estava estudando o cidadão, o inimigo, principalmente quando se empregam armas de precisão, que demandam apuradas informações que permitam se atingir os efeitos desejados sem o dano colateral. Foi o que aconteceu. No meio da noite, eles foram surpreendidos
Na perspectiva contrária, o acesso do inimigo às informações de capacidade, disponibilidade e do planejamento de emprego dos meios aeroespaciais de força aérea anula todos os pontos fortes do poder aeroespacial. Foi o que não aconteceu, né? Eles estavam lá dormindo, achando que iriam surpreender Israel, porém, não foi o que aconteceu. É característica de grande importância para o poder espacial, constituindo-se em tarefa que se inicia desde o tempo de paz, responsável por dimensionar os aspectos quantitativos e qualitativos do poder adversário e por salvaguardar as informações que possibilitam o emprego do poder espacial. Então, provavelmente, Israel já estava estudando o Egito e viu ali com a movimentação, né, a tecnologia via satélite, você consegue ver a movimentação das aeronaves do inimigo. E isso foi o que aconteceu quando estava no tempo de paz, Israel estava se preparando. Na perspectiva contrária, o acesso do inimigo às informações de capacidade, disponibilidade e do planejamento de emprego dos meios aeroespaciais e de força aérea anula todos os pontos fortes do poder aeroespacial. É a característica de grande importância para o poder aeroespacial, constituindo-se em tarefa que se inicia desde o tempo de paz, responsável por dimensionar os aspectos quantitativos e qualitativos do poder adversário e por salvaguardar as informações que possibilitem o emprego do poder espacial, com efetividade, nos princípios de guerra, de surpresa, ofensiva, segurança, economia de meios. Permanência. Essa característica está relacionada à incapacidade de as aeronaves voarem indefinitivamente, pois necessitam reabastecer, rearmar ou trocar tripulações, o que resulta em restrições no cumprimento de atividades continuadas, portanto, demandando rodízio de vetores ou repetição de sortidas para obter efeitos desejados. Essa característica está relacionada à incapacidade de as aeronaves voarem indefinitivamente. Beleza? Restrição de carga útil deriva da limitação que as aeronaves e as plataformas espaciais possuem para carregar pessoal. Bom, a restrição deriva da limitação que as aeronaves e plataformas espaciais possuem para carregar pessoal, armamento, material e sensores, o que pode exigir o uso de múltiplos vetores e repetidas sortidas para a consecução do objetivo. Então, um limitador também. Aí vem a sensibilidade às condições meteorológicas. Essa característica é o que diz o seguinte: esse aspecto relaciona-se à influência das condições atmosféricas ou da falta de luz solar sobre as capacidades das aeronaves e das plataformas espaciais cumprirem determinadas missões. Sistemas e sensores que permitem operar em condições ambientais adversas e tripulações devidamente treinadas. Diminui a incerteza dos efeitos das condições meteorológicas na realização das operações aéreas e espaciais, mas não a eliminam. Então, sistemas e sensores permitem operar em condições ambientais adversas e tripulações treinadas diminui, mas não eliminam essa sensibilidade às condições meteorológicas, certo? Então, fechamos aqui, ó, finalmente. Falei para vocês que era muito extenso, são 5 páginas, mas graças a Deus a gente conseguiu fechar aqui 2.4 com algumas informações importantes e interessantes para ajudar vocês
aí nos estudos. Bom, então a gente vai encerrar aqui, interromper. E o próximo vídeo será sobre a dissuasão, dissuasão, tá bom? Então até o próximo vídeo de doutrina, beleza?